cada um de nós a manter o fogo aceso no nosso altar. Se Deus diz para você que passou pelo renovo, mantenha o fogo aceso na sua vida. Se Deus diz para mim como pastor, para você como líder, para você como crente dessa igreja, mantenha-se aceso o fogo no seu altar, não se apaga. A primeira pergunta que eu tenho que perguntar é: o que pode apagar o fogo no altar da minha vida? Há uma passagem que eu queria que vocês olhassem comigo em Hebreus capítulo 12, você não precisa de abrir, a não ser que queira. Hebreus capítulo 12 diz o seguinte, leia comigo bem alto, por favor, toda a igreja. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, embaraço, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Esse versículo, ele nos dá a receita para manter o fogo aceso no altar. Notemos que eu cuidadosamente coloquei em negrito duas coisas importantes. O escritor de Hebreus diz embaraço, ou seja, coisas que nos atrapalham, e pecado. O que pode apagar o fogo de Deus na sua vida? O que pode apagar o fogo de Deus na minha vida? O que pode fazer abortar o propósito de Deus na minha vida e na vida da minha igreja? Nós temos promessas de Deus para a nossa igreja. À medida que nós estamos nos preparando para a volta do templo, o poder de Deus está intensificando na igreja. Mas o que poderia abortar o plano de Deus para essa igreja? O que pode abortar o plano de Deus para a sua vida? O escritor de Hebreus diz: embaraço e pecado. Preste atenção, por favor. Embaraço não é necessariamente pecado, mas como traduz a NVI, são coisas que nos atrapalha. E preste atenção, porque o que é embaraço para uma pessoa não necessariamente é embaraço para outra pessoa, porque embaraço não é geral, é específico. O embaraço não é para todos, embaraço é individual. Exemplos de embaraço: amizades. Há muitas pessoas que estão aqui me ouvindo nessa manhã, e eu falo com toda a convicção do Espírito, como alguém que orou por você essa manhã, que se você quiser manter o fogo do Espírito Santo na sua vida, se você quiser manter o teu altar em chamas, você vai precisar de mudar as amizades que você tem. As amizades que você tem são embaraço, que podem apagar o fogo de Deus na sua vida. Um outro tipo de embaraço é o tipo de trabalho que você tem. E permita-me, por favor, usar a minha autoridade pastoral sobre a sua vida. Se o seu trabalho te atrapalha de vir à igreja no domingo, se o teu trabalho te atrapalha de participar de um pequeno grupo, de fazer parte da igreja, mude de trabalho, mas mantenha o fogo aceso na sua vida. Mantenha o fogo aceso na sua vida. O Deus que supre, o Deus que é Jirê, pode te dar um trabalho que não vai impedir você de estar na casa do Senhor. Embaraço pode também ser a quantidade de horas trabalhadas. Trabalho é bom, mas quando ele atrapalha a gente de servir ao Senhor, ele se torna embaraço. Alguns de nós podemos retardar os nossos planos. Alguns de nós podemos retardar os nossos sonhos para o futuro e trabalhar um pouco menos para buscar o Senhor um pouco mais. Futebol e esportes podem se tornar embaraço na nossa vida. Nada errado com futebol, eu gosto de futebol, mas tem pessoas que não perdem um jogo toda semana, assistem 2, 3, 4 jogos, mas não tem tempo para ler a palavra de Deus. Como é que você quer ter fogo na tua vida, poder de Deus na tua vida, unção de Deus na sua vida, se você gasta mais tempo assistindo um jogo de futebol do que buscando a Deus? Filmes. Filme não é pecado, mas o tipo de filme que a gente assiste. Talvez
a quantidade de filme que nós assistimos podem se tornar embaraço nas nossas vidas. Malhar, ir para o ginásio e fazer exercício pode se tornar um embaraço na nossa vida. Permita-me, por favor, de falar de bebida, porque bebida não necessariamente é pecado. Entendo o que eu vou falar, porque a minha palavra não pode ser usada de forma errada. A cerveja ou um copo de vinho não necessariamente é pecado em si próprio, mas claramente elas podem se tornar embaraço na nossa vida. Eu sinto muito, eu não estou falando com ninguém em particular, mas quando você pega um copo de cerveja e bebe em público, você tem que entender que aquele copo de cerveja não necessariamente é pecado e não necessariamente vai te levar para o inferno, mas ele pode se tornar um grande embaraço na sua vida, que vai impedir o fogo de Deus na sua vida. Como pastor dessa igreja, se você é membro dessa igreja, eu já falei para você e repito novamente, não faça isso em público. Se você crê que não é pecado e você sente desejo de fazer na sua casa, e você pode tomar com moderação. Meu problema com cerveja é que ninguém toma uma só. E as pessoas começam, quem toma uma, toma duas. Eu quero te dizer, isso é embaraço na sua vida. Eu vi um testemunho de uma pessoa que foi ao Renovo, e no pequeno grupo de homens, ele deu o testemunho que a cerveja era um embaraço na sua vida, que o impedia ele de buscar ao Senhor. E a primeira coisa que Deus exigiu dele naquele renovo é que abrisse mão de tomar cerveja. Eu quero nesse momento dizer para muitos aqui que precisam de fazer essa mesma decisão, de abrir mão de todo esse tipo de coisa que tem sido embaraço na sua vida. Você nunca poderá ser o que Deus quer que você seja, enquanto você estiver nesse tipo de atitude. Abra mão daquilo que é um embaraço. E eu poderia, a lista continua, em tipo de música que ouvimos, em tipo de coisa que nós fazemos. Você sabe melhor do que ninguém o que é embaraço na sua vida. Você sabe melhor do que ninguém o que atrapalha você e o que apaga o fogo do Espírito Santo em sua vida. A ordem de Deus é mantenha o fogo ardendo. E a primeira coisa que apaga o fogo é embaraço. São coisas que nos atrapalham. Segunda coisa que arrebenta com qualquer igreja, com qualquer ministério, e que causa um cessar do fogo de Deus. A Bíblia diz assim, não extingais o Espírito Santo de Deus. Extinguir é exatamente isso, é apagar o fogo, é pecado. Nada como pecado para apagar o fogo de Deus no altar das nossas vidas. E eu estou falando de pecado não confessado, de pecado contínuo, não de falhas humanas. Todos nós temos falhas e todos nós somos humanos. Mas eu estou falando do pecado contínuo, do pecado não confessado, do pecado sorrateiro, como orgulho, inveja, ciúme, lascívia, fofoca, coisas que entram para apagar o Espírito de Deus no altar das nossas vidas. Eu conheço ministérios tremendos que deixaram de ser grandes ministérios por causa de pecado. Eu conheço homens e mulheres de Deus que eram cheios do Espírito Santo e por causa do pecado perderam a unção. Eu conheço crentes que eram cheios de Deus e queriam servir a Deus, mas por causa do pecado, perderam o fogo de Deus na sua vida. Nós respondemos então a primeira pergunta, o que apaga o fogo de Deus no nosso altar? E a resposta são duas. Primeiro, embaraço. Segundo, pecado. A segunda pergunta, ela é proveniente da primeira. Se o que apaga o fogo de Deus no nosso altar é embaraço e pecado, o que mantém então o fogo de Deus no nosso altar? O que mantém o fogo de Deus na nossa vida? O mandamento de Deus é mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. A resposta está projetada para vocês, é o mesmo versículo. Portanto, também, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, e eu sublinhei, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, embaraço e do pecado, que nos envolve. Número 2, corramos com perseverança a corrida que a nós é proposta. E número 3, tendo os olhos fitos em Jesus. Preste atenção, por favor, porque isso é muito importante. Pecado e embaraço apagam
o altar, o fogo de Deus no meu altar.